Oi, vlog, tudo bem com vocês? Oi, eu aqui apareci. Vim dar notícias, atualizar esse perfil que eu gosto tanto e vim aqui conversar um pouquinho com vocês de algumas coisas que estão acontecendo comigo, né? E o intuito do canal para mim é sempre esse. Você chegou aqui, talvez você chegou pelo vídeo da máquina do pão, ou talvez você chegou aqui pelo meu vídeo onde eu contei um pouquinho de como foi a minha cirurgia para retirada de um tumor de hipófise, né? Ou através de algum vlog que eu postei para deixar registrado momentos que eu vivo com a minha família, na minha casa, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu sou tímida, né? Mas eu gosto muito do YouTube. Eu acho que é uma plataforma que tem um potencial muito grande de ajudar as pessoas em diversas formas, né? E o que eu quero no vídeo de hoje falar é de um processo que eu tô passando, mas da minha ótica, né? Da forma que eu vejo, da forma que eu tô encarando, né? E talvez de alguma forma te ajude, né? Então, vamos começar pela cirurgia que eu fiz da cabeça. Algumas pessoas já me mandaram mensagem perguntando como que eu tô, como que tem sido os meus dias, né? Após os últimos vídeos que eu postei. Eu realmente queria ter postado mais vídeos, mas aconteceram muitas coisas comigo, né, durante esses meses, e que de certa forma me fechou um pouquinho, sabe? Eu não sei, mas eu sou assim, quando eu tô passando por alguns momentos, eu não sou aquela pessoa de falar muito, né? Eu me resguardo. E eu não sabia, de certa forma, como eu dizer, né, e gravar, né? Mas eu também estava esperando a minha próxima consulta de rotina com o meu médico que fez minha cirurgia da cabeça. E aí o que eu tenho para falar para vocês é assim que eu tô bem, né? Dentro de um quadro de uma pessoa que fez uma cirurgia da proporção que eu fiz, ela continua na normalidade. Ele não removeu totalmente o tumor que tinha, né? Até para preservar a minha hipófise, né? Então eu tenho uma parte dele lá ainda. Mas ele olhou meu exame, minha ressonância desse ano, e ele disse que tá tudo bem, né? Sobre o que eu sinto, eu ainda tenho algumas vezes dores de cabeça, mas não tão constante e tão intensas como eu tinha, né? Eu não tô fazendo uso de medicamento, que eu fazia uso da nortriptilina, né, para poder ajudar com as dores intensas, que eram intensas de cabeça. E ele me liberou para minha vida normal, né? E aí, dentro desse período em que eu fiquei me recuperando dessa cirurgia, eu não fiz os exames que eu fazia a cada 6 meses, que era de ginecologia, né? Eu tenho nódulos de mama diagnosticados desde a adolescência. Que eu notei a alteração foi com os 17 anos, né? Onde eu fiz os meus primeiros exames que vieram alterados. Fiz biópsias e fazia acompanhamento e nunca deu nenhuma normalidade nesses tumores, né? Nesses tumores que eu tinha de mama, que eu tenho nas duas mamas. E nesse período que eu fiquei me recuperando da cirurgia da cabeça, eu não fiz esses exames, né? E aí foi um total de 1 ano e 6 meses que eu fiquei sem fazer. E aí, quando o doutor me liberou, eu voltei pra minha rotina. A primeira coisa que eu fui foi marcar os outros médicos, né, pra ver como que tá, fazer os exames e tal, né. E aí fiz a mamografia e a ultrassom de mama. E aí a minha ultrassom de mama veio alterada, né. Pelo que mostrou nos exames, não era nenhuma das lesões que eu já tinha, era uma nova lesão, pequena, né, mas ela veio alterada no laudo da minha ultrassom como um Bihartz 4, né? Para quem sabe,
BRAF4 já é considerado um tumor com traços para malignidade, né? E aí, nisso, ela já me encaminhou, né, para mastologista, e isso foi tudo no ano passado. E aí passei com a mastologista, ela já pediu a biópsia, né? E aí fiz a biópsia no finalzinho, foi em novembro que eu fiz a biópsia. E aí a biópsia, ela não veio conclusiva como carcinoma, mas veio com uma, uma anomalia, digamos assim, né? Mas o resultado da imunohistoquímica que é pedido na biópsia, ele já veio como carcinoma. Um carcinoma invasivo, né? E aí a minha doutora já me encaminhou para o mastologista que ia fazer minha cirurgia, que foi o Dr. Rafael, que eu só tenho a dizer que eu vejo Deus, né, em cada um dos passos que eu tenho dado durante esses meses. Eu tenho me sentindo sendo carregada nos braços do Senhor, porque Ele colocou na minha vida profissionais excelentes, né, e o Dr. Rafael é um profissional, nossa, excelente. Ele foi muito delicado em tratar do assunto. A minha cirurgia foi muito tranquila, graças a Deus. A minha recuperação foi muito tranquila. Hoje eu tô falando com vocês dia 16 de junho. E a minha cirurgia foi feita dia 17 de abril. Então, depois de amanhã, faz 60 dias que eu fiz a cirurgia, né? Eu precisei fazer uma quadrantectomia, né? E também fiz a remoção de os linfonodos na axila, né? E com o resultado da biópsia da cirurgia, foi concluído, né, que se tratava de um carcinoma invasivo, né? E, e um dos linfonodos, ele já tinha também invadido. Uma porcentagem bem pequena, mas já tinha, né? E aí, eu já fui encaminhada para o oncologista. Eu tô me tratando aqui na cidade que eu morava, que era Sertãozinho, né? Vim para cá, porque aqui tem a minha mãe, né? O Tiago, o trabalho dele toma bastante do tempo dele para ele trabalhar viajando, então ele não pode estar tão presente comigo fisicamente, né? E graças a Deus minha mãe me acolheu e está me ajudando muito, né? Nesse período. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que em momento nenhum eu me desesperei, em momento nenhum eu pensei que era meu fim, sabe? Quando eu chegava no consultório e era a primeira consulta e eles fazem aquelas perguntas sobre o nosso histórico, né, sobre problemas de saúde, eu contava do que eu estava enfrentando, do que eu acabava de superar, né? E ele sempre me falava o quanto que eu era forte, né? E assim, eu nunca atribuí a minha força a mim. Eu sei que a minha força tem vindo do Senhor, né? E o que eu posso te dizer é que eu tenho visto o controle dele, né, nessa situação. Eu não tô desesperada, eu não tive medo. É lógico que a gente é feito de emoções, tem dia que a gente não tá tão bem, né? Mas eu falo para você com toda certeza que talvez esteja me assistindo. Se você chegou nesse vídeo por tá passando pela mesma coisa que eu, o que eu posso te dizer é que o Senhor, ele é o único que conhece a gente, né? Perfeitamente. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece nosso coração, né? Ele sabe quando a gente não tá bem, ele sabe quando vem a vontade de chorar. E o que eu posso dizer para você é que eu tenho sentido que em todos esses dias, dias bons, dias felizes, ele tá ali comigo. E eu creio que ele tá com você da mesma forma, segurando a sua mão.
eu já iniciei meu tratamento de quimioterapia. Minha primeira sessão de quimioterapia foi dia 27 de maio, né? O que ficou definido de tratamento para mim é que eu vou fazer 4 sessões da quimioterapia vermelha a cada 21 dias e 12 da branca uma vez por semana. Então eu iniciei meu tratamento dia 27 de maio. Amanhã, dia 16, eu vou fazer o segundo ciclo, né? E o que eu posso dizer para vocês do primeiro ciclo, dos sintomas? Eu procurei não ficar me baseando no que outras pessoas que passaram pelo que eu passei sentiram, né? Porque o que eu posso dizer para você, o que eu vou dizer para você que eu tô sentindo, que eu senti, não quer dizer que necessariamente você vai sentir, né? Porque cada corpo é um corpo, cada pessoa reage a uma medicação de uma forma, né? E assim, o primeiro ciclo, o que foi que eu senti? O primeiro dia você não sente muita coisa porque eles te dão os medicamentos antes de você receber a quimioterapia. Então, aqueles medicamentos que você recebe, eles duram 24 horas no seu organismo, né? E a minha doutora, ela me orientou que no outro dia, já de manhã, eu já iniciasse o protocolo com as medicações que são para combater os efeitos colaterais. No caso, os enjoos, né? As náuseas, no caso de você ter diarreia, ou prisão de ventre, né? E as observações que você tem que tomar cuidado com febre, né? O que você tem que fazer, as orientações que eles passam, né? Então, no dia seguinte, eu já comecei com o protocolo com os medicamentos. Então, assim, eles não cortaram totalmente aquela sensação de enjoo, né? Que eu sentia aquela náusea forte. Mas, assim, vômito mesmo, eu só tive no terceiro dia, eu vomitei 2 vezes, mas também foi só aquilo. E eu sentia muita fadiga e aquela sensação de como se eu estivesse ficando com a gripe muito forte, uma virose muito forte, aquela sensação de você adoecer, é o que eu senti. Senti sensação de desmaio, eu meio que desmaiei quase 2 vezes. Minha mãe conseguiu me socorrer, levantou minhas pernas, então eu me estabilizei bem rápido, né? E eu atribuo isso aos episódios que eu tinha de desmaio da cabeça, né? Quando eu fiz a cirurgia da cabeça. Então eu acredito que eu consigo hoje detectar assim, com mais facilidade os limites que o meu corpo tem. Então isso me ajuda demais, porque quando eu tô prestes a ter algum colapso, assim, eu consigo sentir muito rápido. Então eu já sento ou eu já paro o que eu tô fazendo, né? E o que ajuda muito também é a hidratação. Você se hidrata bastante. Só que quando você fica enjoado, a água eu não consigo, meu estômago não conseguia aceitar. Porque a dor no estômago era muito forte. Mesmo tomando o omeprazol, estava muito forte. Então, eu entrei em contato com eles mudaram a medicação do estômago que eu tomo em jejum para o pantoprazol. Eu tô tomando e foi o que realmente aliviou mais. Sinto ainda dor de estômago, mais menos. E a primeira semana foi bem difícil. Foi bem difícil, mas assim, eu olhando assim, às vezes as histórias que eu já conhecia ao meu redor, eu acredito que eu levei até de uma forma mais tranquila. Para mim não foi tão pesado, né? Não foi fácil, foi muito difícil, mas assim, eu agradeci muito o Senhor, porque eu esperava bem mais. A minha família também, estava todo mundo muito assustado, né, com o que eu estava passando. Meu marido à distância, né? Mas o Senhor me deu graça. Eu não tinha forças, teve dias para nem ir no banheiro, eu não tinha força para ir fazer meu xixi, pro banho, era muito cansativo mesmo. E o único medicamento que aliviou mesmo, assim, que aliviava, assim, a ponto de eu conseguir me alimentar, era o Dramin. Só que o efeito colateral do Dramin vocês conhecem, né? É sono, né?
Então, acho que teve uns 3 primeiros dias minha mãe disse que eu só dormia. Eu dormia o tempo inteiro. Eu dormia, eu não via o dia começar, não via o dia acabar. Mas no 7º dia, eu já comecei a me sentir bem melhor. Eu já comecei a conseguir tomar banho melhor, alimentar. Eu sempre fiz muito esforço para comer, né? Aí tem uma formiguinha na câmera, deixa eu tirar aqui. Acho que saiu. Eu consegui me alimentar a partir do 7º dia bem melhor. Foi. Comecei a me sentir bem melhor também a partir do 7º dia. Eu consegui sair de casa com todo cuidado, usando máscara, né? Evitando lugar aglomerado. Mas a minha doutora até me orientou. E quando eu começasse a me sentir bem, para mim sair, dar uma volta no quarteirão, porque, por incrível que pareça, o melhor remédio para fadiga, para dores no corpo, quando a gente sente, é o exercício físico. Eu não estou podendo fazer os exercícios físicos ainda, porque o meu mastologista me orientou que eu só posso voltar para academia com 60 dias. Mas para você, se você está passando pela mesma coisa que eu, talvez seu médico já tenha até te falado isso, mas o essencial para nós que estamos em tratamento oncológico, para qualquer pessoa, na verdade, né? Isso já está comprovado. Mas principal para os pacientes oncológicos é um exercício físico. E a musculação, ela ajuda muito, né? Eu não sei como que é, né, como que tá a sua situação, mas mesmo que você não consiga ir para uma academia, faz uma caminhada, sabe? No dia que você se sentir melhor, se você está no tratamento já, faça uma caminhada perto da sua casa, igual aqui. Aqui tem essa pracinha. Como eu já sei como que vai ser, assim, já tenho uma noção mais ou menos de como que o meu corpo reage, né? Eu estava até conversando com a minha mãe, com a minha família, né, com meu marido, que eu pretendo nem que for vir aqui na praça, sabe, dar umas voltas, sabe? Porque ajuda. Por incrível que pareça, o que melhora a dor no corpo, a fadiga, é você se exercitar. Então, é um conselho que eu te dou. Outro conselho que eu te dou sabe, evita ficar se comparando com outras pessoas, porque as pessoas não é por maldade que vem conversar com a gente, mas às vezes traz experiências de outras pessoas que já passaram pela mesma coisa, e não quer dizer, sempre fique com isso na sua mente, não quer dizer que o que eu passei você vai passar, nem o que você passou eu vou passar. Talvez sim, mas assim, a gente só vai saber passando, né? E mantenha sempre sua cabeça o máximo tranquila possível, faça coisas que te dão paz, né? Eu não sei se você, assim como eu, é cristã, né? Mas eu atribuo toda essa paz, toda essa tranquilidade a Cristo, né? Eu sei que tem muitas pessoas orando por mim, até se você está me assistindo, você me conhece, você é uma delas. Eu agradeço muito pela sua vida, pelas suas orações, né? Tem tanta gente orando por mim, né? E eu sei que eu sou o fruto das orações de vocês, né? E eu vou tentar, eu quero conseguir fazer mais vídeos aqui da minha trajetória passando por esse tratamento, porque talvez seja alento, seja uma ajuda para você que está aí do outro lado passando pela mesma coisa que eu, né? E talvez eu possa fazer você ver essa situação com outros olhos, né? O Senhor, ele não dá nada pra gente do que a gente não pode suportar, né? E eu tava voltando, né, de uma situação que me parou por um momento, né? E eu tava voltando, sabe quando você tá com aquela vontade de fazer aquele monte de coisa, tava cheia de planos, né? E aí fui surpreendida por mais esse desafio. Mas o que eu posso dizer para você é que para mim tudo continua no controle das mãos de Deus, né? Nós fazemos nossos planos, né? Mas a gente sabe que o Senhor é quem dirige a nossa vida. E assim como a minha vida está na mão do Senhor, a sua também está. E não se desespere.
porque isso é só um tempo, isso é só um período e vai passar, né? E o mesmo Deus que está comigo é o mesmo Deus que está com você. O Deus que entrou com aqueles jovens naquela fornalha de fogo ardente é o mesmo Deus que está passando comigo e com você por esse processo. Quando eu descobri o câncer, o tumor de cabeça, eu comecei a fazer o tratamento, os exames, né? Eu estava no período dos exames. Eu lembro que quando eu estava fazendo uma ressonância, Deus me deu um louvor e esse louvor tem percorrido comigo durante esses processos que eu tenho passado. Eu vou deixar aqui na tela, mas eu vou cantar um pedacinho para você ouvir. Ele é o louvor da Aline Barros. E ele é assim. Será que eu não vou chorar cantando? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, tu estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, não vivo o que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Que você fique com esse louvor, né, no seu coração. E que você tenha certeza que você tem um Deus maior do que tudo o que você está passando, tá? E que ele venha ser a sua força, ele venha ser a sua esperança, mesmo que o cenário não te dê esperança. Olha para o Senhor, olha para o céu, que é dele que vem o nosso socorro. E haja o que houver, pode ter a certeza que ele vai vir com a provisão, na minha e na sua vida. E eu tenho certeza que eu vou ler aqui nos comentários, você me dizendo que você está curada, que você venceu, que você passou o processo. E que lindo que vai ser o testemunho, que eu e você vai contar, para a glória do Senhor, né? Eu desejo muito, muito, muito que a força do Senhor seja com você. E eu vou atualizando vocês de como que eu tô por aqui, tá? Hoje eu vou cortar meu cabelo. Acho que eu não falei isso ainda, né? O cabelo ele começou a cair. Ai, tá passando um carro aqui. Tomara que vocês estejam ouvindo. Esperar ele passar. Meu cabelo ele começou a cair exatamente com a quantidade maior, assim, que eu percebi uns fios a mais soltos, assim, só que nada pontual, assim, né? Com 14 dias ele começou a cair, assim, de tocar e vinha assim a mão cheia. Vou deixar uns videozinhos depois para vocês verem a quantidade, mas assim, tá bem pouquinho, acho que eu já perdi do dia que começou a cair até agora, acho que uns 70% do meu cabelo já caiu. E aí, eu decidi já ir cortar, né? Eu acho que isso também você tem que fazer quando você estiver se sentindo confiante para fazer isso, né? Mas eu tô bem tranquila, já escolhi o que eu vou fazer no meu cabelo, por mais que eu sei que talvez ele já não vai durar tanto tempo esse corte, né? Porque a gente sabe que provavelmente vai cair todo, né? Que é o que acontece.
Mas por enquanto eu vou cortar ele bem baixinho, vou gravar tudo certinho. Eu não sei se eu vou ter coragem de gravar lá no barbeiro hoje, né? Minha mãe que vai comigo, eu não sei se ela consegue gravar também. Mas eu vou num barbeiro mesmo, fazer um corte curtinho mesmo, masculino, porque não dá, gente, cai muito o cabelo. Tem cabelo pela casa toda, casa toda. Mesmo que você fica com o cabelo preso, ele cai, sabe? E me causa muita agonia, tá causando muito desconforto. Então, eu tô em paz, eu prefiro cortar, né? E eu sei que vai nascer um cabelo bem bonito depois e bem saudável, né? E, e é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu tô bem do problema da cabeça, graças a Deus tá tudo bem, né? E o que tá acontecendo comigo agora é que eu tô enfrentando um câncer de mama, né? Já estou operada e agora estou no processo de quimioterapia, seguindo rumo à minha cura. Eu creio em nome de Jesus. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom, porque eu já gravei ele 2 vezes e a primeira vez não estava saindo áudio. E eu espero que você fique bem, né? Conversa comigo aqui nos comentários se você quiser, né? Se conta para mim sua história que você está passando, né? E a gente vai se ajudando, a gente vai conversando. Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Antes de terminar o vídeo, deixa eu te perguntar: onde você viu Deus hoje? Eu sei que tem dias que tá tudo tão difícil, que faz a gente questionar onde Ele está, ou até nos faz pensar que Ele se esqueceu de nós. Mas pare e veja, Ele está aí nos detalhes, no silêncio. O segredo é parar e perceber. Nesse momento aí, nesse dia, eu vi Ele. Ele tá do nosso lado, Ele tá do nosso lado, Ele não se esqueceu de nós, Ele nunca se esquece.